Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro nessa semana, cujo nome da porção é Tetzaveh. Uma porção que está ligada, quase que grudada na porção da semana anterior, Trumá, em que o Criador pede que o povo hebreu faça uma oferenda, para que seja construído um local aonde ele vai se apresentar. Vamos lembrar que a sua voz, ela saía do centro daqueles dois querubins que estavam sobre o topo da Arca da Aliança, era por ali que ele se apresentava. E nessa porção dessa semana, nós vamos estar falando, esse nome Tetzaveh, quer dizer, e ordenarás, e você ordenarás. E é uma porção que, desde que iniciamos o livro Shmot, que é o livro do Êxodo, Moshe Rabbeinu aparece já logo ali na primeira porção, e ele vai aparecer em toda a Torá, em todas as porções, exceto nessa. Essa é a única porção da Torá em que não encontramos o nome de Moshe. Mas, por sua vez, nós vamos encontrar uma palavra que se chama Veatá, que é a primeira palavra, muitas vezes, que quer dizer de forma literal, e você, e você, e você. E aqui já temos a indicação de duas situações muito importantes. A primeira, que essa porção é sempre lida numa semana em que se apresenta o aniversário, o Hilulá de Moshe, o 7º dia de Adar. Esse ano nós temos Adar Aleph e Adar Bet, mas de qualquer maneira nós estávamos até ontem no 7º dia de Adar Aleph. Nós vamos poder no próximo mês voltar nesse assunto, mas nessa semana em que essa porção está sendo lida, em que ele não está dentro dessa, não faz parte o seu nome dentro dessa história, sabemos, pela sabedoria da Cabala, que ele está mais do que presente. E talvez podemos até pensar, puxa, mas justamente no dia do seu aniversário, porque ele nasceu no 7º dia de Adar, e também ele se elevou no 7º dia de Adar. Os dois. Que, por sua vez, também, nós vamos estar falando disso um pouquinho mais para frente, mas vale lembrar que quando nós estivermos estudando Purim, o assunto do decreto de Purim foi escolhido justamente este período, porque aquele que achou que era o inimigo do povo hebreu e que achou que ia conseguir exterminar o povo hebreu, pensou, esse mês não é bom para eles. Porque se nesse mês o grande líder deixou de existir, então quer dizer que também é provável que essa energia, né, ela vai poder ser manifestada novamente. Mas o fato é que ele não sabia que ele também tinha nascido nesse mês. Então, e depois a outra situação, ele também não sabia, talvez, que quando um grande justo, um sábio, quando ele faz a sua passagem, ele deixa um canal aberto com toda a luz que ele manifestou. Dá para imaginar a quantidade de luz que Moisés manifestou?
Eu acho que é tão imenso que a gente nunca vai conseguir medir. Acho que não existe como fazer essa medição. O que existe, sim, é a medição de uma vontade de cada um aqui de querer seguir esse caminho ou não. Essa, sim, é o que a gente deve nos colocar a serviço e nos posicionar. Essa, sim, é a decisão que a gente deve ter na nossa frente. Então, realmente é um dia muito especial. Hoje eu iniciei falando de uma certa leveza, sentindo uma energia, eu acho que ainda um pouco de um reflexo dessa energia que, de forma potencial, está sendo manifestada neste mês. E vamos, então, usar isso. Vamos voltar para entender o porquê é que ele não está nessa porção. Em primeiro lugar, vamos, então, deixar aqui o nosso incenso. Vai estar aqui do nosso lado. E a nossa vela, que eu também vou deixar... vou deixar aqui, pronto. Que já, aqui, assim, isso. Se alguém entrar... Vamos entender aqui o seguinte. Quando eu iniciei a nossa meditação, eu falei que essa semana e a semana passada, que estão sempre ligadas, e sempre uma semana nos prepara para a próxima. Porque tudo é como se fosse, da mesma forma que um esportista faz aquele treino para ele ter o melhor desempenho, é como se a gente estivesse também aqui, é que o nosso treino não para nunca. Aquela pessoa coitadinha que achar que já treinou o suficiente, coitada, ai meu Deus, coitadinha. Então, assim, o nosso treino, ele é constante, ele realmente não acaba nunca e está bem relacionado com o que nós vamos falar aqui já já. Então, semana passada, fazendo o tabernáculo, todos os detalhes do tabernáculo, absolutamente, a mesa do tabernáculo, a menorá, todos os detalhes sobre a própria arca, tudo sendo descrito ipsis literis de uma forma, de um excesso de medidas, de materiais, etc. E agora nós entramos numa porção que fala sobre, de forma resumida, sintética, a vestimenta do sacerdote. Vestimenta. Quem estuda a Cabala já sabe que aqui a gente já encontra aqui já uma ligação com algo diferente. Roupa. Vestimenta é a roupa da alma. Não é simplesmente uma túnica, não é simplesmente o peitoral, não é simplesmente todos aqueles adornos que estão lá descritos, mas aqui nós estamos falando sobre a vestimenta da nossa alma. E nessa porção não tem o nome de Moisés. Na semana que vem, que eu falei para vocês que tudo é um preparo para a próxima semana que vem vai ser uma semana um pouco mais difícil, porque é justamente aquela porção do pecado do bezerro de ouro. Então, durante estes próximos dias, nós vamos receber aqui agora mensagens que vão nos dar o suporte, a fundação, para a gente poder entrar na próxima semana de forma redonda. Nos anos em que nós temos apenas um mês de Adar, essas duas porções, Trumá e Tetzaveh, são lidas juntas. Neste ano, que nós temos Aleph, Bet, Adar Aleph e Adar Bet, nós vamos fazer cada uma numa semana. Então, vejam o privilégio deste ano, porque o que acontece quando a gente tem o aprendizado, podendo ficar mais tempo naquele aprendizado, podendo prestar mais atenção naqueles detalhes, o que a gente consegue fazer? A gente consegue aprofundar um pouco mais. E quando a gente aprofunda,
o nosso trabalho aqui é fazer as nossas correções, aprofundando, a gente consegue ter mais reflexões, a gente consegue ter mais questionamentos, a gente consegue ter mais aprendizado e a gente consegue, principal, colocar mais coisa em prática durante um período de tempo maior. E quando a gente coloca em prática, é exatamente o momento em que a correção está se concretizando. Então, nós vamos ter 2 meses para conseguir fazer isso. Essa semana, por sua vez, dividida em 2. Na semana que vem, o que vai acontecer? Se a gente lembrar da história do bezerro de ouro, nós vamos entender que Moshe Rabbeinu estava lá em cima no Monte Sinai e ele recebe ali um aviso do Criador. Vai lá ver o que eles estão fazendo lá embaixo. E quando ele vê, realmente, ele quebra as tábuas. E o que acontece é que ele teve tantas reuniões com o Criador, ele vai ter lá mais uma reunião, e o Criador diz para ele: você é o líder desse povo. Esse povo que só traz desgosto. Eles receberam tudo que eles receberam, todos os milagres, toda a luz, tudo que eles viram. E eles ainda fizeram isso. Eu vou destruir todos agora e você vai começar tudo de novo com uma nova nação. Eu vou te entregar uma nova nação, ficha limpa, pronta, sem mácula. E nós vamos começar de novo, porque não deu certo. Já não tinha dado certo uma vez, não deu certo. E o que Moshe faz? Moshe chega, Moshe Rabbeinu fala para o Criador: se você destruir esse povo, você me risca do seu livro. Se você acabar com o povo, me corta do seu livro. E os nossos sábios falam que o fato dele não estar dentro dessa porção faz com que ele esteja mais presente do que em qualquer outra porção. Porque ele está sendo manifestado em uma presença em todas essas palavras. Além disso, apesar do nome dele aqui não está sendo falado de forma verbalizado, Moshe, nós temos o início dessa porção, a palavra e, que na realidade, o veatá, traduzindo, essa palavra e não precisaria existir no início. Poderia simplesmente ser ordene. Não precisaria ser e você ordene. Só que a gente sabe que não existe nenhuma palavra que está aí à toa, nenhuma palavra é supérflua. E você ordene. Ele está em tudo. Ele está em todos. A sua presença pode estar em tudo e em todos aqui. Quando a gente faz esse questionamento, talvez se o nome dele estivesse presente, a gente não estaria fazendo esse pensamento. Será que sim? Cadê Moshe? Cadê o nosso líder? E nós sabemos que tudo aqui no nosso mundo físico
todas as correções que nós temos que fazer foram causadas por se a gente tivesse que dizer, olha, você, dentro de uma lista, você vai falar somente como que eu vou dizer assim, a semente de todos os erros que talvez fisicamente, todas as quedas que fisicamente o ser humano faz e fez. E se a gente tivesse que entrar dentro desse ponto de onde tudo se origina, esse ponto seria o desejo de receber para si mesmo, o nosso egoísmo. Porque é por conta do desejo de receber para si mesmo que nós optamos em receber só para si mesmo, e ao agir, ao invés de estar no equilíbrio, se eu só estou recebendo para mim, eu já saí do desequilíbrio, eu já não estou mais numa situação de balanço. E aí, todos os desdobramentos, sem exceção. Então, nosso egoísmo, nosso ego falando mais alto, o ego do eu, ao invés de ser aquela linguagem do nós, o ego do eu, quando ele se sente vencedor acima de tudo a qualquer preço, essa é a fonte de tudo. E Moisés, naquele momento em que ele estava enfrentando o Criador, dizendo a ele, me tira do seu livro, o que ele estava fazendo? Era o seu ego que estava levando ele dentro desse caminho? Ele estava justamente praticando a liderança que coloca o balanço acima de tudo. Porque, veja bem, não é que ele está falando com o rei da terra de Israel, no sentido físico. Ele está falando com o rei dos reis. Ele está falando com o rei, com o nosso rei criador. Aquele que fez tudo para nós. E ele está ali dizendo para ele, se você fizer alguma coisa com eles, me tira do seu livro. Será que hoje existiria um líder que falaria isso? Olha, se a gente fosse trazer aqui para o século XXI, aparecesse uma grande potência que faz uma ameaça para um grande país, vamos ali imaginar que, olha, vou fazer algo que vou tirar o povo, mas você vai ser o líder de todo mundo que existe. Será que algum dos nossos líderes teriam essa postura de não só enfrentar, mas colocar o seu desejo de se mostrar o mais poderoso? Porque Moisés mostra para nós que o verdadeiro poder, porque o que o Criador vai fazer realmente? O Criador, no fim, o atendeu. Então, onde estava o poder? Onde ele conseguiu verdadeiramente o poder? Quando ele conversa com o Criador de forma... Eu não posso dizer para vocês que ele estava sendo humilde, porque ele estava muito firme na sua colocação. Mas ele não estava colocando essa sua posição baseada no desejo de receber para si mesmo. Ele estava num equilíbrio que era tão equilíbrio que esse equilíbrio colocou ele face a face com o Criador, igual para igual. E quando o Criador vê ele numa posição como essa, ele não podia fazer nada diferente. Porque quando a gente está nessa posição, o que acontece conosco? Automaticamente a luz se apresenta. É como se a gente estivesse ordenando a luz para ela se apresentar.
E quando a gente quer fazer só a nossa vontade, o que acontece? A gente deixa um lado escuro, que a luz não entra. E muitas vezes a gente não é atendido, porque a gente não soube se apresentar da forma que a gente deveria ter se apresentado. Falar dessa palavra Veatá. Primeiro vamos lembrar, essa letra Vav, a letra Vav que está aqui no tetragrama, bom, esse é o tetragrama do mês de Adar, peraí, permutação de Adar, vamos colocar aqui diferente, vamos vir para cá. A letra Vav, ela faz a ligação entre o mundo de Malhut e Binah, que é para onde a gente quer voltar. Faz essa ponte. A palavra Veatá, ela começa com essa letra Vav, que faz essa ligação, que está ligando não só o mundo físico com o mundo espiritual, não só está ligando a Parashá Trumá com a Parashá Tetzaveh, ela está fazendo uma ligação completa. E quando a gente pensa na palavra Atá, vamos ver aqui o alfabeto hebraico. Olha, aqui eu tenho as letras do alfabeto hebraico, sendo que a primeira letra está aqui. Desculpa que eu estou olhando ao contrário. Aqui, o Aleph, que é o número 1, a primeira letra do alfabeto. E aí eu venho aqui para a letra Taf, a última letra do alfabeto. Quando eu falo Veatá, eu tenho então, primeiro um Vav, depois eu tenho um Aleph, depois eu tenho uma letra Taf, e depois eu tenho um Rei. Que quer dizer que eu estou incorporando. O que são as letras hebraicas? Não são canais energéticos, inteligências, que cada uma traz uma vibração, cada uma dessas vibrações criou planetas, criou os elementos que compõem o nosso mundo, o fogo, o ar, a água, a terra. Tudo tem um significado. Aqui é como se fossem o código e a chave. Quando a gente acessa essa chave, essa vibração, a gente se liga nessa vibração. E falar Veatá primeiro, abrir a ponte que liga a energia desses 22 canais para ser manifestado aqui no nosso mundo físico, que é esse Vav. Tudo código. Mas código que faz toda a diferença, faz toda a lógica. É o lógico da lógica, essa é a verdadeira lógica. Nós vamos encontrar nessa porção essa palavra Veatá muitas vezes. E você? Talvez nesse momento, a palavra Moisés, ela não está sendo colocada, e está sendo colocado e você, como sendo essa seta, como sendo esse dedo que está apontando para cada um de nós, mostrando que de forma potencial, quem quiser, pode ser esse canal que vai trazer toda essa energia baseado num trabalho de limpeza, de purificação, porque ser um sumo sacerdote
vou dizer para vocês, não é nada fácil. Nada fácil. E é um trabalho contínuo. Contínuo. Quando eu estou falando purificação e limpeza, não é só ficar fazendo mikve. Tem que fazer. Muito, aliás. Tem que fazer bastante. Mas purificação e limpeza é a cada ação eu saber que quem está na minha frente se apresentando é o meu Criador. Eu não estou com uma pessoa qualquer. Pode parecer, por exemplo, eu, que no meu dia a dia trabalho com reformas, obras, volta e meia, estou lidando com muitas pessoas. Muitas. Às vezes aquela pessoa muito simples que está conversando comigo, a minha forma de tratar aquela pessoa e a forma de eu tratar o meu cliente, que pode ser a pessoa mais espetacular da Terra, ela é a mesma. Não faz diferença. Não deveria fazer diferença. Esse é o fulano, o outro é o ciclano. Porque aquelas duas pessoas são pessoas que estão ali numa função, eu entendo, num olhar bem curto, bem restrito, pode parecer que aquilo, única e exclusivamente, é realizar o sonho do meu cliente na reforma daquele apartamento, daquela casa. Pode parecer externamente só isso. Mas eu sei que é muito mais do que isso. O meu olhar, pelo fato de eu entender a magnitude de tudo aquilo que nós estamos falando aqui agora, eu sei que aquela pessoa que está na minha frente não está ali por acaso. Ela foi mandada para estar na minha frente com um motivo. Por mais que aquela pessoa, muitas vezes, o retorno, eu posso ser muito educada, posso tratar a pessoa com muita gentileza. E veja bem, eu não sou perfeita. Tem momentos que a gente precisa realmente se segurar. Às vezes, eu também passo por situações que eu adoraria nunca me descontrolar, mas vez ou outra acontece. Nós não somos justos, perfeitos, né? Mas, quando isso acontece, eu confesso para vocês, eu fico muito incomodada. Nossa, como me incomoda. Eu consigo enxergar. Agora, também dentro do meu dia a dia, por todas essas andanças, eu também vejo que tem pessoas que são pessoas ótimas, pessoas de muita, como que eu vou dizer? De muita generosidade no coração. E veja bem, para a pessoa ser generosa, também não quer dizer que seja uma pessoa de um nível social X ou Y. Não, tem pessoas muito generosas em todos os níveis. E eu sei que mesmo estas pessoas generosas também têm os seus momentos porque também ninguém é. Então, assim, é esse olhar e ver, puxa vida, mas essa pessoa perdeu a estribeira. Eu também já tive meus momentos de perder a estribeira. Por que será? Vou tentar entender. Então, isso amplia. Entender que por trás do que está acontecendo existe um propósito maior, auxilia tremendamente a gente não perder o nosso caminho. Traz tranquilidade. Muita tranquilidade. Eu vou dizer para vocês, eu acho que é fundamental. Eu, dentro das situações de estresse que eu passo, porque dentro da arquitetura eu dependo de muitas pessoas. E a gente faz muitas previsões.
E a gente gostaria que tudo funcionasse exatamente como está, no cronograma, no papel, na planta, todos os projetos. Mas às vezes as coisas não funcionam assim e não está nas nossas mãos. Mas quando acontece de sair fora da programação, não adianta perder a cabeça, entrar numa situação de ódio, de guerra, de raiva, porque ninguém ganha nada com isso. Um atraso, um serviço que talvez não foi tão bem feito. Se a gente entrar na guerra, a chance do retrabalho sair bem é bem menor. Não estou dizendo que não vai sair bem, mas eu quero dizer que o retrabalho, o refazer na base da guerra, vai ser... já não vai sair numa energia boa. Então, eu não gosto de trabalhar desse jeito. Eu estou dando aqui exemplos práticos da minha vida. Cada um dentro da sua atividade também pode fazer essa escolha. O Veatá e você ter essa visão ampla do quanto você acredita que existe o Criador em tudo. Porque quando a gente esquece, a gente sai xingando, sai reclamando. A gente vê que a pessoa às vezes está fazendo grosserias e não consegue se calar porque acha que tem que responder na mesma moeda. Confesso para vocês, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso. Mas eu vou dizer, por outro lado, eu recebo como devolutiva coisas maravilhosas. Coisas que eu, às vezes, eu fico emocionada, indescritível de ver a dedicação de pessoas que estão comigo, nossa, trabalhando comigo, andando do meu lado, me defendendo, fazendo tudo para me agradar. Muitas vezes eles não têm nada a ver com certos clientes, mas eles vão lá e eles, nossa, ai, Jaqueline, não, eu estou aqui com você, eu não estou fazendo por eu, estou fazendo por você. E eu vou dizer para vocês, isso não tem preço. Realmente isso não tem preço. Esse tipo de fidelidade que eu agora estou falando com companheiros de trabalho, quando a gente coloca esse Veatá, é uma fidelidade que a gente encontra de estar em igual para igual com amigos, com pessoas da nossa família, porque a gente está trazendo essa energia, esse canal da criação pura do nosso universo, através desse exemplo maravilhoso desse ser que fez aniversário, mas quem ganhou presente somos nós aqui. Muito, muito. Essa semana é realmente muito especial, muito especial. Uma energia gostosa, calorosa. Para conseguir ainda entender mais um pouco essa palavra, Tetzaveh, eu estou aqui falando tudo, para mim eu sinto todas essas palavras de uma forma muito doce, muito gentil. E Tetzaveh quer dizer ordenará. Novamente a gente cai naquela mesma questão da lei, do preceito, do fazer, não fazer, o porquê fazer e o porquê não fazer, obedecer ou fazer por mim mesmo, ordenar ou ordenar a mim mesmo. Porque se nessa semana nós estamos falando sobre a vestimenta do sacerdote, o seu trabalho, vamos ampliar um pouco também. Mês de Adar. Mês de Adar é o mês do sentir. Nesse mês a gente não faz nada além de sentir.
sentir alegria, sentir a tristeza, sentir o amor, sentir o ódio. Mas ao sentir esse ódio, ao invés desse ódio se apoderar do nosso ser, aquilo que está dentro da nossa vestimenta, vamos lembrar que o templo sagrado foi destruído por uma condição que nós vivenciamos até hoje. Porque o dia que a gente reparar essa condição, ele absolutamente já vai estar reconstruído e recriado. A condição do ódio gratuito. O ódio gratuito por eu não ser igual a você. O ódio gratuito por você não ser igual a mim. O ódio gratuito por eu achar que o meu rabino é o bom, o seu é pior. O meu sacerdote é o bom, o seu é pior. O meu padre é bom, o seu é pior. Eu sei o que é bom, o seu, aquilo que você faz, porque é diferente de mim, não é certo, é errado. O certo é o que eu aceito, o certo é o que eu quero, o certo é o que eu faço. Enquanto a gente estiver em todas as áreas da nossa vida, dentro dessa consciência, o sacerdote não consegue trabalhar aqui, porque são 7 caminhos diferentes. Cada um vai usar um caminho para acender a luz dentro do seu coração. Não precisam ser os mesmos caminhos. E ninguém precisa criticar o outro, desmerecer o outro, ridicularizar o outro para dizer que está certo. Cada um de nós pode fazer cada um dos caminhos. E esses caminhos vão nos ligar não só para cima, mas também para dentro de nós mesmos. Obrigada pela presença de vocês. Essa Shabbat eu não vou estar em São Paulo, não vou poder acender as velas com vocês. Depois de muitas e muitas semanas, mas eu penso que de alguma forma, ou eu vou trazer uma mensagem e vou estar colocando, eu não vou deixar de ter um contato com vocês, mas eu vou pedir para ninguém deixar de acender essas velas. Porque veja bem, depois de tudo que nós falamos hoje, nós temos que acender, tá certo? Pelo menos nós aqui vamos fazer esse acordo entre nós. E nós vamos estar juntos, se a luz permitir, na outra semana, cada um de nós sendo o sacerdote que vai ser aquele que vai trazer a inspiração para o outro, para cada vez acender mais velas dentro do nosso coração.